Que bom estarmos juntos para continuar aprendendo sobre os desafios da nossa vida cristã. No episódio anterior, nós refletimos sobre a origem da idolatria, sobre como este pecado entrou sutilmente em nossa experiência através dos nossos primeiros pais e sobre como ele permaneceu em nossa experiência por causa da sua natureza radical. Hoje, vamos explorar como esse pecado funciona e as consequências destrutivas que ele traz para a nossa relação com Deus e para a nossa vida, de um modo geral. A idolatria nunca se apresenta no singular, sempre no plural. Na verdade, podemos dizer que a idolatria é um pecado tridimensional. A primeira e mais profunda dimensão da idolatria é a idolatria do eu. Nós fomos criados para adorar uma pessoa, Deus. E quando rejeitamos a pessoa a quem fomos criados para adorar, é a outra pessoa que adoramos, nós mesmos. O nosso eu é sempre o nosso ídolo maior. Em última instância, a idolatria é sempre idolatria de nós mesmos. Na segunda dimensão, existem os ídolos intermediários. Sempre que servimos a nós mesmos, estamos tentando suprir determinadas carências espirituais como segurança, reconhecimento ou prazer. Buscar essas coisas não é propriamente um problema. De certa forma, é até natural que as busquemos, uma vez que elas existem por causa da nossa condição de criaturas. O problema da idolatria é que ela nos faz imaginar que suprir essas carências é tudo aquilo de que precisamos para sermos seres plenos e satisfeitos. A idolatria é muito sutil. Ela funciona como um parasita e se alimenta de desejos que são legítimos. Não é apenas aquilo que desejamos que determina se estamos tomados pela idolatria, mas também a forma, a ocasião e a intensidade com que determinados desejos ocupam o nosso coração. Por fim, existem os ídolos funcionais, que são as coisas que supostamente acreditamos que podem substituir Deus como fonte de suprimento das nossas carências fundamentais. Pessoas, objetos, relacionamentos, ideias, objetivos, grupos sociais, qualquer coisa pode se tornar um ídolo funcional. Eles são altamente variáveis e muito mais numerosos do que os ídolos intermediários. É assim que a idolatria funciona. Ela nos coloca curvados diante de nós mesmos, tentando nos dar aquilo que imaginamos que precisamos, através daquilo que imaginamos ser capaz de nos dar isso. É o homem que acha que tudo o que ele precisa é segurança e que pode encontrar isso na quantidade de dinheiro que possui. É a mulher que acha que tudo o que ela precisa é de poder e que um bom lugar no mercado de trabalho resolverá todos os seus problemas. É o jovem ou adolescente que imagina que será pleno e satisfeito se obtiver reconhecimento e se entrega ao sexo e às drogas para não ficar fora de seu círculo social. Em algum sentido, todos nós conhecemos essa dinâmica da idolatria. Há pelo menos 3 imperativos contra a idolatria na Bíblia. O primeiro, e mais conhecido deles, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os outros 2 estão no Novo Testamento. O primeiro na primeira carta aos Coríntios, fugir da idolatria, e o segundo na primeira carta de João, guardai-vos dos ídolos. Em todas essas passagens, a Bíblia nos exorta a fugir da idolatria, enfatizando a singularidade de Deus. Mas a Bíblia também nos exorta a fugir dela, apontando os efeitos danosos que este pecado possui. E compreendê-los é essencial para quem deseja se afastar da idolatria. O primeiro efeito danoso deste pecado é que ele impede o cumprimento do nosso propósito original, que é glorificar a Deus. Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 12, que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. A idolatria impede que cumpramos este propósito, porque ela substitui o Deus verdadeiro e nos leva a tratar como divino algo que é infinitamente menor do que ele.
Substituir Deus é deixar de expressar a grandeza dele para expressar a pequenez de um Deus substituto. Outro problema da idolatria é que ela impede a nossa realização. Nós não fomos criados apenas para glorificar a Deus, mas como consequência disso, também desfrutá-lo. Um documento de perguntas e respostas escrito no século XVII pergunta: qual é o fim principal do homem? E responde: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Conceitos bíblicos como bem-aventurança e vida eterna apontam exatamente para este propósito da nossa existência. Mas a idolatria nos impede de alcançá-lo, ao fazer com que a nossa vida gire em torno de coisas que são incapazes de nos satisfazer. A idolatria possui uma natureza prejudicial que se manifesta em pelo menos 3 níveis diferentes. E aqui está o terceiro problema da idolatria. Ela é extremamente prejudicial. Primeiro, ao próprio idólatra, porque ídolos escravizam. Como substitutos de Deus, eles são colocados no lugar de autoridade que pertence a ele. Mas enquanto Deus é um Senhor amoroso, que tem um jugo suave e um fardo que é leve, os ídolos são governadores tiranos que sufocam a nossa liberdade. Quando nós estamos tomados pela idolatria, o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos são todos destinados ao ídolo que nós adoramos. Além de prejudicial ao idólatra, a idolatria é prejudicial ao seu entorno. Ídolos exigem sacrifícios. O dinheiro feito Deus, por exemplo, frequentemente exige que a vida familiar de um homem seja sacrificada no altar do trabalho. O reconhecimento feito Deus pode levar um pastor a negligenciar o cuidado com sua igreja em prol da visibilidade pública e deixar sem pastoreio aqueles de quem ele deveria cuidar. Assim como o prazer sexual feito Deus pode levar um homem ou uma mulher a abandonar a sua família em troca de uma noite de prazer. Não é apenas o idólatra quem sofre com a sua idolatria. Sofrem também o seu cônjuge, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho e quem mais estiver ao seu redor. E por último, a idolatria é prejudicial à sociedade como um todo. A idolatria nunca é um pecado apenas individual. Ela é também um pecado coletivo. Quando nos curvamos diante de um ídolo e oferecemos a ele os nossos sacrifícios, nós fortalecemos o seu suposto papel divino diante do nosso grupo social e contribuímos para a aceitação cultural dele. Então, problemas comunitários como vícios, corrupção, imoralidade, desestruturação familiar, que frequentemente são tratados apenas como problemas de natureza social, têm em sua base um problema espiritual, o pecado da idolatria. Isso é o que a idolatria faz conosco. Individualmente, ela desvia o nosso coração de Deus, substituindo-o por ídolos que nos escravizam e sacrificam o nosso entorno. Socialmente, ela fortalece estruturas de pecado e injustiça, contribuindo para o alastramento da miséria, da opressão e da corrupção, como destacado em Jeremias 2, 11 a 13 e Romanos 1, 21 a 25. O culto aos ídolos distorce os valores morais, enfraquece o tecido social e prejudica o bem-estar comum, minando a harmonia nas relações humanas. Por hoje é isto. No nosso próximo encontro, continuaremos a desvelar este importante tema, aprofundando ainda mais a nossa compreensão e buscando soluções práticas para livrar nossos corações desse pecado insidioso. Espero por você. Até lá, reflita sobre o que já discutimos e prepare-se para mais descobertas reveladoras.